Ok, vamos mergulhar logo de cara nisso. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai explorar um texto super instigante que toca num ponto que atravessa séculos, a nossa relação com o dinheiro e com os recursos materiais. O material traz uma premissa teológica bem direta e até ousada. A forma como a gente administra o bolso é, na verdade, um verdadeiro campo de batalha espiritual contra o egoísmo. Então, não é só sobre economia, tá? É sobre a própria formação do nosso caráter. Para guiar a nossa conversa, a gente tem um roteiro bem claro que traça esse arco teológico. Primeiro, o princípio da beneficência. Depois, o perigo do egoísmo. A parábola dos talentos, o sistema do dízimo, a verdadeira prosperidade e, para fechar com chave de ouro, compartilhando a luz. É uma estrutura que nos leva direto da raiz do problema teológico até a resolução prática. Bom, começando pela seção 1, o princípio da beneficência. Logo nas primeiras páginas, a autora já estabelece um conflito filosófico e espiritual gigante. E essa tela ilustra brilhantemente a essência do argumento. De um lado, a gente tem o Espírito de Cristo, que o texto define como puro amor altruísta, abnegação e um trabalho constante para abençoar os outros. E em total contraste, do outro lado, está o espírito do mundo, dominado pela cobiça, pelo egoísmo e por preocupações terrenas. A análise deixa super claro que essas duas mentalidades simplesmente não se misturam. E aí, para resolver esse embate, o texto traz o conceito de beneficência. Mas olha, não é só uma doação qualquer. A autora descreve isso como uma lei divina de ação e reação. O argumento é o seguinte: Deus não instituiu isso porque ele está precisando de dinheiro. Afinal, o dono do universo já tem tudo, não é verdade? A ideia é que isso foi criado como um mecanismo, uma ferramenta mesmo, para curar a humanidade da nossa ganância inata e alinhar a nossa mente com a alegria de servir. O que nos leva à seção 2, o perigo do egoísmo. É aqui que o texto realmente começa a cutucar a ferida e a detalhar a ilusão do mundo. O que é super interessante aqui é como a fonte usa as desculpas da parábola da grande ceia para ilustrar essa ideia. As pessoas recusam o convite celestial com as desculpas mais do dia a dia possível, comprar um campo, testar bois novos, ou porque acabou de casar. O texto mostra como isso simboliza perfeitamente aquele momento em que os interesses mundanos corriqueiros acabam eclipsando as prioridades divinas. Aprofundando um pouco mais, a autora faz um alerta fortíssimo. Os cuidados da vida e essa busca implacável por riqueza funcionam literalmente como espinhos. E o que espinhos fazem? Eles sufocam o crescimento espiritual e trancam o coração para os mensageiros divinos. O alerta é que quem foca só em acumular posses acaba carregando um peso absurdo, um verdadeiro jugo do egoísmo, vivendo na escravidão da própria ambição e terminando os dias profundamente insatisfeito. Seguindo em frente, entramos na seção 3, a parábola dos talentos. Aqui, o autor mergulha na base bíblica para demonstrar a nossa responsabilidade prática. E o ponto central de tudo isso está nessa frase bem impactante: dá contas da tua mordomia. O material reforça que absolutamente todo mundo, não importa se tem muito ou se tem pouco, é visto como um administrador. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que responder pelo uso que fez dos nossos recursos e do nosso tempo. Interpretando a parábola, a obra fala sobre a figura do servo inútil, que é aquele que pega o talento e esconde na terra. Basicamente, é o ato de enterrar os recursos confiados em coisas puramente temporais, seja por medo ou por ganância. O argumento é que, agindo assim, a gente perde a chance incrível de atuar como co-trabalhadores com Deus no avanço de propósitos maiores. Mas tem o outro lado, claro. Para quem administra bem, a recompensa final está na promessa: entra no gozo do teu Senhor. E é muito interessante notar como o material define essa alegria. Não é uma felicidade egoísta e solitária, mas sim a alegria real e inesquecível de ver o impacto eterno das ações. A alegria de ver vidas transformadas no reino da glória. Com o problema e a responsabilidade delineados, a gente pula para a seção 4, o sistema do dízimo. É aqui que a fonte apresenta a solução sistemática. Vamos ver como isso se constrói na prática matemática. O texto propõe uma divisão bem específica. 10%, a décima parte, é reivindicada por Deus como sagrada, deixando os 90% restantes para a própria administração da pessoa. A autora apresenta isso de forma muito imparcial, como um teste de lealdade simples e justo, que serve para todo mundo, do trabalhador assalariado ao grande empresário. E tem mais um detalhe crucial: a questão da doação contínua. O argumento é que a generosidade precisa virar um hábito sistemático.
Por quê? Porque se as doações forem só esporádicas, o coração acaba esfriando e se fechando naqueles intervalos. Então, o sistema regular não é visto como um peso ou uma lei dura, mas como uma disciplina vital para manter a torneira da caridade sempre aberta e sufocar o egoísmo de vez. Entrando agora na seção 5, a verdadeira prosperidade. Aqui o conceito tradicional de riqueza que a gente costuma ver por aí é desafiado frontalmente. Olha só que comparação fascinante. De um lado, o acúmulo terreno. O texto argumenta que deixar fortunas gigantescas para os filhos, na grande maioria das vezes, atua mais como uma pedra de tropeço do que como uma bênção. Do outro lado, temos o investimento celestial, ilustrado pelo exemplo da viúva pobre. A mensagem é que a verdadeira prosperidade quase sempre envolve uma certa dose de abnegação, agora em prol de uma fundação eterna. Para amarrar essa visão, chegamos a esse número absoluto, 100%. O texto afirma de modo direto que a totalidade dos meios, do tempo e até da força física de uma pessoa, tecnicamente, são de propriedade de Deus, comprados pelo preço da redenção. Sendo assim, a ideia é que todos nós somos chamados a devolver proporcionalmente em serviço, seja com os recursos financeiros de quem tem mais ou com o tempo e esforço físico. Tudo faz parte do mesmo pacote. E assim a gente chega à nossa sexta e última sessão, compartilhando a luz. Este é o ápice, o grande propósito final de todo o sistema. A fonte constrói um argumento histórico contínuo muito bacana para justificar a urgência desse assunto. A ideia é que esse sistema não foi uma invenção de Moisés. Ele tem origem lá na era de Adão, passou por Abraão, ganhou estrutura na lei hebraica e continua com força total na era cristã. Na verdade, o texto argumenta que o dever hoje é ainda maior, simplesmente porque o campo de atuação se expandiu para o globo inteiro. Aí surge aquela pergunta teológica profunda abordada pela autora: se o Criador não precisa do dinheiro humano, por que ele depende de doações? O texto explica que Deus poderia, num piscar de olhos, mandar anjos para espalhar a verdade. Mas ele escolhe depender de agentes humanos de propósito. Essa dependência nos obriga a cooperar e funciona como uma fornalha, moldando o nosso caráter cristão. Nós somos os elos necessários nessa corrente de luz. Então, o ponto crucial de tudo isso é como ser um canal dessa mensagem nos dias de hoje. A obra enxerga todo mundo que entende esses princípios como uma peça ativa e indispensável. E para trazer esse chamado histórico à nossa realidade agora, deixamos um convite muito importante. Nós pedimos que quem acompanha essa análise compartilhe essa reflexão com outras pessoas. Disseminar essas ideias sobre generosidade e superação do egoísmo é um jeito incrível de espalhar luz no mundo em trevas morais. Agradecemos demais pela companhia e até a nossa próxima explicação aprofundada.